Para a glória do Senhor, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Dá uma salva de palmas bem forte, bem bonita para Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre libertação. Glória a Deus. Obrigado. Liberdade é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Aqui a Bíblia diz que se o Filho, Jesus é esse Filho, se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E quando nós falamos de liberdade, é importante que nós entendamos que Deus não criou o homem para ser prisioneiro. Deus não criou o homem para ser um escravo, para viver limitado. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem em liberdade dentro daquele jardim. A guarda do jardim, os querubins na porta, vieram só depois do pecado. Porque antes do pecado, o homem era livre para estar dentro do jardim e para estar fora do jardim, no momento em que ele bem quisesse. E o propósito de Deus é que nós sejamos livres. Mas o pecado veio e com o pecado vieram tantas algemas que o diabo usa para aprisionar as pessoas. E é sobre essas algemas que eu quero falar nessa noite. Acredito eu que não vai dar tempo de falar tudo, então vou falar hoje, vou falar na terça que vem, permitindo Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre as algemas que prendem os homens e como nós podemos ser livres dessas algemas. Jesus é o libertador e Ele vai nos ensinar os caminhos pelos quais nós vamos viver essa libertação. Amém? Então a Bíblia diz que o Senhor nos liberta pelo poder do seu nome. Marcos capítulo 16, versículo 17, a Bíblia vem para nós dizendo que no nome de Jesus os demônios são expulsos. Demônios aprisionam pessoas, mas no nome de Jesus esses demônios saem. A Bíblia diz que nós somos libertos também pela palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós usamos o nome de Jesus e quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós podemos alcançar essa libertação. Creia nisso, coloca isso em prática na sua vida. E você vai viver o propósito que Deus determinou quando Ele te criou. Então vamos lá. Quais as algemas que prendem os homens? Primeira algema, espírito de enfermidade. Lucas capítulo 11, versículo 16. Nós vamos ver aqui a história de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E o problema dessa mulher não era um problema físico, mas era um espírito de doença. Vem comigo aqui, Lucas capítulo 13, melhor dizendo, versículo 11. Olha só o que diz o texto. Eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Lucas capítulo 13, versículo 11. A mulher andava curvada. Essa mulher já há 18 anos não conseguia aprumar seu corpo, não conseguia olhar diretamente para as pessoas e muito menos olhar para cima. Ela andava debaixo de um jugo e a Bíblia diz que este jugo era um espírito de enfermidade. Mas quando ela se encontra com Jesus, Jesus liberta ela e a Bíblia diz aqui, olha, no versículo de número 16, depois do questionamento de algumas pessoas que não gostaram daquela libertação, Jesus vai dizer assim: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então quem é que prendia aquela mulher naquela situação andando encurvada? Era Satanás, através de um espírito de enfermidade. E muitas pessoas hoje sofrem de enfermidades que não são físicas. Existem enfermidades que são físicas, que são consequência de desgastes, de má alimentação, de algum distúrbio no corpo, mas há muitas e
posso dizer de novo, muitas enfermidades que não são físicas, mas que são demônios, que colocam essas dores, que colocam essas doenças, essas anormalidades, que a pessoa toma remédio e não tem nenhuma melhora. A pessoa muitas vezes vai num diagnóstico médico e o médico não sabe explicar o que está acontecendo e vai vivendo aquela vida prisioneira de um espírito de doença. E nós precisamos crer no poder de Deus, que liberta dos demônios. Eu disse para vocês, de Marcos 16, versículo 17, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Muitas enfermidades são por demônios. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se a doença que você sente, se a enfermidade que está no seu corpo, se o mal que está te assolando for um demônio, eu já repreendo agora da sua vida, em nome de Jesus. Ninguém vai sair daqui com espírito de enfermidade no seu corpo. Ninguém vai sair daqui encurvado, oprimido, perturbado, com problemas de pressão, com tumores, com problemas nos ossos, no sangue, na pele. Não vai, porque o poder do nome de Jesus está aqui. E neste nome, enfermidade, solta esse corpo agora. E neste nome, em nome de Jesus, todo espírito de doença, seja onde estiver, fora dessa vida agora, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Aleluia. Primeira prisão que eu estou falando se chama espírito de enfermidade e que sai no nome do Senhor Jesus. A segunda prisão se chama medo. Veja o que a Bíblia diz em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe conosco, por favor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia vai dizer para nós que o medo, ele pode ser um espírito. Existe o medo normal, o medo natural, o medo que é a nossa autopreservação. Então, quando alguém tem medo de altura, é um sentimento de autopreservação, é o seu emocional, o seu psicológico que está te dando um senso de proteção, porque você sabe que pode cair, se machucar ou até morrer. Quando alguém tem medo de uma cobra, de um escorpião, de uma aranha, é um senso de autopreservação. E até outros tipos de medo que eu poderia dizer aqui. Mas tem muito medo que muita gente sente, que não é explicável, não tem uma raiz, não tem um motivo lógico. Não existe uma causa. É um medo trazido por demônios. Porque é uma forma do demônio aprisionar e oprimir pessoas. Veja o que Paulo vai dizer para Timóteo aqui. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Mas nos deu espírito de fortaleza ou de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espíritos de medo. O espírito que Deus deu para nós é o Espírito Santo, que nos traz poder, que nos traz fortaleza, que nos faz sentir amados por Deus, e por isso não precisamos ter medo nenhum, porque onde está o amor de Deus, esse amor lança fora todo medo, que nos concede o domínio, o equilíbrio emocional quando os medos da vida querem vir nos assolar. O Espírito Santo nos concede coragem, ousadia. Mas o espírito maligno aprisiona pessoas com medo. Tem gente que tem medo de ficar em casa, tem medo de ficar na rua, tem gente que tem medo de quem já morreu, tem medo de quem está vivo, tem medo de morrer, tem medo de viver. Tem pessoas que têm medo da noite, que têm medo do dia, e assim por diante, que vivem oprimidas. E essa opressão abre espaço para tantas outras coisas, para visões malignas, para pensamentos malignos, para sentimentos que está sendo observado, e aonde há medo, meus irmãos, há uma brecha, aonde os demônios se aproximam e atuam, e essa tendência é só crescer e oprimir ainda mais as pessoas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de medo que estiver oprimindo alguém aqui, vai sair agora, no poderoso nome de Jesus. Porque aonde chega o Espírito Santo, aonde está o Espírito Santo, não há lugar para o medo. Porque o Espírito Santo é o Espírito do poder de Deus. É o Espírito de ousadia. É o Espírito de fortaleza.
É o Espírito Santo que nos faz saber que Deus nos guarda porque Ele nos ama. E é Ele que nos concede coragem para atravessar as adversidades da vida. Se você está com o Espírito Santo, você não precisa ficar com medo. Você não precisa aceitar o medo. Em nome de Jesus, repreende esse medo da sua vida. Em nome de Jesus, levante a sua mão com a minha agora e diga: eu rejeito todo medo. Eu rejeito todo medo. Trazido por demônios. Trazido por demônios. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Porque na minha vida, Porque na minha vida, quem pode operar é o Espírito Santo de Deus. E aonde está o Espírito Santo, não tem lugar para o medo. Amém. Glória a Deus. A terceira algema que eu quero falar é a algema da opressão. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 16, nós vamos ver uma história muito interessante, muito reveladora sobre um dos reis de Israel. Abra a tua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, ainda mais sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, que era um rei de Israel, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então Deus permitiu que um espírito maligno viesse atormentar Saul por causa das rebeldias e dos pecados de Saul, que era o rei de Israel. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então este homem tocará com a sua mão a harpa e te acharás melhor. O que acontecia com Saul? Saul, ele se desviou de Deus. Então o Espírito Santo saiu dele e veio um espírito maligno que Deus permitiu. E esse espírito maligno começou a oprimir Saul. O que é uma opressão? É um mal que vem de fora e que começa a pressionar a pessoa, pressionar psicologicamente, com pensamentos malignos, com pensamentos ruins, com pensamentos confusos, começa a pressionar neurologicamente, todo o sistema nervoso da pessoa começa a ficar alterado, a pessoa fica nervosa à toa, chora à toa, se desespera à toa, perde o autocontrole à toa. São sinais de opressão. É como se viessem duas mãos e começassem a prender e a pressionar e apertar a cabeça da pessoa. Isso é opressão. E é o que acontecia com Saul. Ele estava normal e de repente aquela opressão vinha do espírito maligno e ele tomava atitudes de gente louca. Ele queria matar as pessoas. Davi estava ali para tocar harpa no palácio e Saul pegava a lança para matar Davi, e Saul ficava gritando dentro de casa e falando coisas sem sentido dentro de casa, quando vinha aquela opressão sobre ele. E há muitas pessoas nos dias de hoje que estão debaixo de opressão. A opressão é um dos primeiros passos para o que eu vou falar daqui a pouco, que é a possessão. Mas a opressão já é uma proximidade perigosíssima de demônios na vida das pessoas. Como eu sei que eu estou oprimido? Como eu sei? Talvez você pode me perguntar. É quando você se sente triste sem ter motivo aparente. É quando você se sente irritado sem ter nada que possa justificar sua irritação. É quando você tem vontade de chorar do nada. É quando você não tem paz interior. Vive um conflito interno, pensamentos confusos, pensamentos sem conexão. É quando a sua mente fica turbada. E isso vai provocando ondas de outros tipos de problemas. Pessoas oprimidas geralmente não conseguem dormir bem. Pessoas oprimidas geralmente têm pesadelos constantemente. Pessoas oprimidas podem chegar até ver vultos e ouvir vozes. E assim a situação de alguém que está oprimido.
Às vezes essa opressão leva a pessoa a falar coisas que está fora do normal, que é a forma da pessoa falar. A pessoa briga com a outra e depois se sente arrependida por causa daquilo. Tudo isso são sinais de opressão. Mas Jesus é o libertador, amém? Como é que nós podemos ser livres da opressão? Aqui diz que eles chamaram Davi para tocar no palácio. Primeira forma de ser livre de opressão: você precisa mudar o ambiente no qual você está. Você precisa chamar a presença de Deus para o ambiente que você vive. E como é que eu faço isso? A ferramenta mais acessível para mudar o ambiente, para chamar a presença de Deus, se chama louvor. Louve a Deus. Se você se sente oprimido, louve a Deus. Aonde você estiver, no ambiente da sua casa, no seu carro, louve. Crie um ambiente celestial no lugar que você vive. Amém? E um detalhe aqui. Se você ouve músicas pesadas, eu estou aqui para te ensinar a ser livre, então eu não posso deixar de te dar um remédio. Se você ouve músicas pesadas, se você ouve funk, se você ouve forró, se você ouve samba, se você ouve rock, você está chamando mais opressão ainda para a sua vida. Você precisa mudar o estilo de músicas, trazer músicas de Deus para dentro da sua casa, trazer músicas de Deus para os seus ouvidos, para os seus fones. Amém? Ouça músicas de Deus e cante músicas de Deus. Crie um ambiente celestial ao redor da sua casa, dentro da sua casa e aqui dentro do seu coração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vai estar quebrando a opressão, porque Satanás não resiste à presença de Deus. E quando você louva, a presença de Deus vem ao seu encontro. Aleluia! Como ser livre da opressão? Procure ter quietude dentro de você. Evitar turbulências. Turbulência gerada por confusão, conversa fiada, briga, discussões, problemas, barracos. Fica fora disso. Porque quanto menos turbulência você tiver no seu coração, menos lugar vai ter para as opressões malignas. Fique livre disso. Fique livre das turbulências que vêm através de filmes, através de televisão, através de internet. Fica fora disso, meu irmão, em nome de Jesus. Nós somos bombardeados toda hora, todo dia, com notícias que fazem a gente ficar irritados, com medo, com raiva, com o coração cheio de desejo de vingança, mesmo que o problema não está relacionado a nós, mas de alguma forma nos influencia. Foge disso, foge desses filmes violentos, foge desses jogos violentos, foge de tudo aquilo que pode turbar o seu coração. Procure ter um coração sossegado, um coração tranquilo, um coração em paz. Enche de louvor e de adoração a Deus a sua vida, porque dessa forma o inimigo que estiver te oprimindo, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É assim que somos livres das opressões. Amém? E agora eu quero falar, para a gente encerrar por hoje, semana que vem eu continuo, Marcos capítulo 5, versículo 8. Qual a outra algema? Qual a outra forma que Satanás usa para aprisionar as pessoas? Veja só o que diz aqui esse texto sobre um homem conhecido como o endemoniado da aldeia de Gadara, ou Gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz o texto, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quando Jesus encontra com este homem na aldeia de Gadara, Jesus vai ver um cenário de horror. Um homem que estava sem roupa, um homem que estava todo machucado de cortes de pedras que ele mesmo se cortava, um homem que estava totalmente transtornado, andando para um lado e para o outro, morando nos cemitérios, uma pessoa que perdeu totalmente o controle de si, que vivia gritando dia e noite, e que muita gente já tinha tentado prender esse homem para fazer um tratamento, para levá-lo à força para casa, mas os demônios que estavam nele eram mais fortes do que qualquer algema, do que qualquer corrente, quebrava tudo, e a situação daquele homem era uma situação de morte.
Mas Jesus chega ali, aqueles demônios têm que se prostrar, e eles se prostram, e eles vão reconhecer a autoridade de Jesus, e Jesus vai dar uma ordem: saiam desse homem. Quando a Bíblia diz saiam desse homem, é porque os demônios tinham entrado. Isso se chama possessão. É uma outra forma que Satanás usa para aprisionar as pessoas, é quando entram demônios no corpo de pessoas. E é uma situação horrível essa. A opressão, os demônios estão por fora, pressionando. Na possessão, os demônios já entraram. E a situação de quem está possesso, de quem está endemoniado, é uma situação totalmente irregular, perturbadora e cheia de tantas coisas que eu poderia dizer para vocês aqui. E muita gente hoje está debaixo dessa situação lamentável de presença de demônios dentro do corpo, mas Jesus continua sendo o libertador, amém? Aleluia! Glória a Deus! Como é que se tira um demônio do corpo? Expulsando ele no nome de Jesus, repreendendo esse demônio, para que ele saia e enchendo esse coração com a palavra e com a presença de Deus. Foi isso que aconteceu naquele dia. O demônio foi expulso e Jesus teve liberdade de levar uma palavra de vida que entrou no coração daquele homem de uma forma tão extraordinária que de endemoniado aquele homem se tornou um pregador do Evangelho e foi anunciar a grande salvação de Jesus Cristo. Aleluia. Em todas aquelas cidades que estavam ao seu redor. Aleluia! Se alguém aqui estiver sofrendo com possessão maligna, se houver algum demônio dentro do teu corpo, no nome de Jesus, esses espíritos malignos, eles vão sair, eles não vão ficar, eles vão ter que bater em retirada, porque sobre a sua vida, dentro da sua vida, tem que habitar o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Você não foi criado para ser receptáculo de demônio, você foi criado para ser o templo do Espírito Santo. Demônio é invasor, é invasivo, demônio é ilegal na tua vida. Não dê a ele essa liberdade. Como um demônio entra no corpo de uma pessoa, pastor? De diversas formas. Por algum pacto que a pessoa fez, por algum tipo de aliança que a pessoa fez com demônios, por algum pacto involuntário, algo que a pessoa participou sem saber que era coisa maligna, e por isso o demônio entrou. Quando essa pessoa, muitas vezes, ela é vítima de um ataque espiritual, e ela não está revestida de Deus, ela pode ficar endemoniada, e quando essa pessoa está alinhada com aquilo que o demônio gosta, com similaridade com os demônios, quando a pessoa está falando, pensando e agindo da maneira que os demônios gostam. O demônio dá uma sugestão e a pessoa faz aquilo que o demônio pôs na mente dela. Isso se chama pecado, isso se chama trevas, isso se chama pensamento errado. Então são essas as formas: pacto involuntário, obras de feitiçaria, de macumbaria ou alinhamento. Mas não importa a forma que o demônio entrou, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos orar. Por favor, fica de pé. Semana que vem eu continuo. Tem mais alguns temas aqui muito interessantes. Eu te aconselho a não faltar semana que vem, porque muito importante o que tem para ensinar semana que vem sobre esse mesmo assunto. Mas vamos orar agora. Põe a mão aí sobre a sua cabeça, por favor. Deus, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui numa noite de libertação. Eu levanto este clamor de libertação sobre todo este povo agora. No poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo mal que estiver perturbando alguém aqui, todo mal, Senhor, que estiver oprimindo alguém, todo espírito de enfermidade, de medo, de opressão, ou até mesmo demônios que já estão dentro de alguém, Senhor, eu repreendo agora, no poder do Teu nome, em nome de Jesus, todo mal que estiver perturbando essas pessoas, todo espírito maligno que estiver oprimindo alguém, possuindo alguém, perturbando, amarrando, destruindo a vida de alguém, colocando enfermidades, perturbando o ambiente familiar, perturbando a saúde, as finanças, eu repreendo
agora todo espírito maldito. Sai do corpo deste povo agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda obra de macumba, de encantamentos, de coisas que foram jogadas contra essa pessoa, cai por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Demônio, você que está escondido lá dentro dessa casa, você que está escondido lá, a macumba está lá, o feitiço está lá, vai batendo em retirada agora, no nome de Jesus Cristo. Todo espírito maldito que está nesse corpo, que entrou aí, através de algo que foi comido, de uma bebida, através de uma roupa, de um presente que foi ganhado, eu repreendo isso agora no nome de Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando o espírito imundo que entrou através de pactos, através de alianças. Essa pessoa esteve um dia num centro espírita, num lugar de bruxarias. Essa pessoa um dia invocou algo, pedindo socorro sem saber que estava invocando demônios. Em nome de Jesus, esse pacto agora seja quebrado. Essa pessoa participou de algo, Deus, pensando que era do bem, e acabou entrando em aliança sem saber com espíritos imundos. Em nome de Jesus agora, isso seja quebrado nessa vida, isso seja cancelado nessa vida. Aleluia, fogo de Deus vai queimando, vai queimando, vai queimando aquilo que não deixa essa pessoa dormir, aquilo que está tirando a paz, que está tirando a alegria, que está tirando a felicidade de viver. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito depressivo agora, esse sentimento maligno que a vida perdeu a graça, que a vida perdeu o brilho, que não tem mais nenhum motivo para viver. Eu te repreendo agora, sai dessa vida, sai dessa vida, sai agora, sai dessa mente. Todo espírito imundo tem soprado nessa mente, pensamentos de derrota, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos que essa pessoa nasceu para sofrer, pensamentos que essa pessoa não presta, pensamentos de rejeição. Eu te repreendo agora, espírito maldito, vai saindo em nome de Jesus. Queima, Jesus, queima o mal que está dentro da casa, queima o peso que está dentro da casa, a macumba que foi jogada para destruir esse casamento. Sai daí, Satanás, agora. Em nome de Jesus, demônio, você que ganhou para acabar com esse casamento, você que ganhou para acabar com esse casal, para acabar com a alegria deles, para acabar com a prosperidade, para acabar com tudo de bom que tem nessa casa. Em nome de Jesus agora, vai pegando a sua bagagem e vai saindo agora. Em nome de Jesus, isso, pega mesmo, pega tudo que você colocou dentro dessa casa e vai batendo em retirada agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sai da sala, sai dos quartos, sai da cozinha, sai do terreiro, sai da parte da frente da casa, do telhado, onde estiver uma macumba enterrada, seja desfeito agora, no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo vai queimando agora, fogo do Espírito Santo queima agora toda a opressão, todo espírito de medo, todo sentimento de desespero. Em nome de Jesus, sai agora. Essa síndrome do pânico vai saindo. Todo encosto. Você, demônio que está encostado, colocando doença. Solta esse corpo agora. Solta agora, em nome de Jesus. E o fogo do Espírito Santo passe em cada um de nós agora, da cabeça aos pés. E haja liberdade, libertação agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Diga comigo, amém. Eu recebo a liberdade para a qual Cristo Jesus me libertou na cruz do Calvário. Porque se o Filho me libertou verdadeiramente, eu sou livre. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai das minhas finanças, da minha vida sentimental, da minha saúde, da minha vida espiritual. Sai tudo aquilo que não é de Deus, em nome de Jesus. Sai da minha vida, e a bênção de Deus venha e permaneça em mim e na minha casa. Amém, Jesus. Palmas e glória a Deus. Glória a Deus.